Bom dia, professores e professoras. Vamos começar, então, mais um ATPC da nossa Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Hoje, dia 26/10, vocês estão vendo aí o título da nossa ATPC, Educação Antirracista, um olhar para além dos estereótipos, objetivando quebrar da abolição, né? Então, antes da gente iniciar essa nossa conversa, eu peço que vocês tomem cuidado com o áudio de vocês, para que não atrapalhe a nossa conversa, tá bom? Mas também fiquem à vontade, se quiserem pedir a palavra e falar, a gente cede a palavra. O cuidado com o áudio mesmo é só no momento que seja inapropriado, tá bom? Porque às vezes a gente esquece o áudio aberto e acaba atrapalhando, tá? Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Pois bem, nos ATPCs de Ciências da Natureza e de Linguagem e Códigos, nós passamos uma live do juiz Jarbas Luiz, que nós promovemos aqui na Diretoria de Ensino. Essa live que está dentro dessa educação antirracista, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui. Porém, hoje, eu não vou passar essa live, eu vou conversar com vocês um pouquinho acerca desse projeto, para ver como que vocês estão pensando e desenvolvendo atividades dentro dessa temática na escola. Bom, o próprio nome desse projeto, Educação Antirracista, é um olhar para além dos estereótipos, objetivando quebrar as correntes da abolição. Ele já nos traz algumas informações e informações bastante importantes, né? Então, ao ler esse tema, a gente já entende que a abolição ela não se deu de fato ou se deu em certa medida e que ainda há muita coisa a ser conquistadas, e essas coisas estão representadas aqui quando eu digo que devemos quebrar as correntes da abolição. Então, a abolição se deu, porém deixou correntes e correntes importantes, tá? Por isso que nós decidimos encabeçar esse projeto, um projeto que parte aqui da Diretoria de Ensino, com o objetivo de fazer com que a gente reflita sobre esse tema em toda a Diretoria de Ensino. Não só reflita sobre esse tema, mas implemente ações nas escolas, para que as nossas crianças elas possam construir uma consciência acerca desse tema, tá? Então, assim, esse projeto nós iniciamos lá no final do mês de agosto, início do mês de setembro, e nós já tivemos algumas ações dentro desse projeto. Então, o objetivo desse ATPC aqui é nós aqui do grupo pedagógico, colocar para vocês o que está sendo desenvolvido dentro desse projeto e colocar vocês a par do que é esse projeto, para que ele realmente seja efetivado dentro da escola, né? Então, nós temos uma lei, a Lei 10.639, essa lei foi implementada em 2003, e essa lei, ela coloca dentro do nosso currículo paulista o tema, o conteúdo, história e cultura afro-brasileira. Só que a gente percebe que, apesar desse conteúdo ter sido institucionalizado por lei, ainda há muita coisa a ser feita em nossas escolas referente a esse conteúdo, né? Muitas vezes, esse conteúdo fica resumido a um projeto do mês de novembro, né, do mês da consciência negra. Outras vezes, fica resumido apenas aquele bimestre ali, onde aquele conteúdo está no currículo, mas esse conteúdo ele não está vivo de fato, né, no dia a dia da escola. Vivo não só em termos de projeto e conteúdo, mas vivo também em termos de ações, tá? De ações, inclusive aquela, como que eu diria para vocês, nas nossas mínimas ações, né,
incorporada realmente nas ações referente, por exemplo, ao tratamento respeitoso em relação aos colegas negros, aos alunos negros. Então, coisas às vezes que estão até mesmo inconsciente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, né? Então, eu estou falando aqui realmente em termos de atitudes perante a essa temática, atitudes que se dão no dia a dia, tá? Bom, então, nesse momento aqui, eu vou pedir para a Rose, que é a nossa nova colega aqui, nosso PCNP de História, passar para o próximo slide, porque eu vou fazer uma linha do tempo, realmente, né? Uma retrospectiva histórica do que já aconteceu dentro dessa temática aqui na nossa diretoria de ensino, tá? Então, primeiro, nós tivemos uma reunião com os diretores de escola para apresentar esse tema, apresentar esse projeto que ele está partindo aqui da diretoria de ensino, apesar de que nós entendemos que há muitos projetos que vocês estão desenvolvendo na escola, e a ideia é trazer esses projetos que vocês já desenvolvem para incorporar esse nosso projeto aqui da diretoria de ensino, e entender e conhecer também os projetos que vocês estão desenvolvendo aí na escola. Então, esse primeiro encontro que nós tivemos com os diretores, nós colocamos para eles toda essa questão que eu estou colocando para vocês hoje, da Lei 10.639, da necessidade de discutir essa temática dentro da escola, da necessidade de implementar projetos, porque nós entendemos que muitas escolas desenvolvem projetos muito bonitos, mas algumas escolas ainda precisam discutir o tema, precisam também implementar projetos, tá? Então, esse encontro se deu lá no dia 24/9. Pode passar para o próximo. Aqui no dia 30/9, 30 de setembro, nós tivemos uma live onde trouxemos o juiz Jarbas Luiz dos Santos para ele falar dessa questão racial dentro do judiciário, dentro do poder judiciário. O poder judiciário tem uma militância muito bonita a respeito da inclusão, da representatividade do negro dentro do poder judiciário. Então, o tema da live foi poder judiciário como espaço de poder e a não representatividade dos negros. Então, a gente pensar que, apesar de termos 56% da nossa população brasileira de pessoas não negras, nós temos aí uma representatividade muito pequena do povo negro dentro do poder judiciário, né? E aí a gente pode também estender essa representatividade para outros espaços, né? Então a gente pode se questionar que, por exemplo, no espaço político nós temos cerca de 32% de representatividade do povo negro, do povo preto, né? E em outras profissões, por exemplo, como eu já falei aqui no meio judiciário, mas, por exemplo, na medicina nós temos uma representatividade quase que nula, né, do povo negro, do povo preto. Se formos pensar também em termos dos empresários também, essa representatividade dos grandes empresários, essa representatividade é praticamente nula. E se formos pensar outras profissões também, essas profissões que são mais reconhecidas dentro da sociedade, a nossa representatividade é muito pouca. Então, nesse sentido, esse projeto, ele vem fazer com que essa reflexão dentro da escola possibilite a esses alunos... Assim, eu fui pelo passo a passo. Patrícia, o microfone está aberto, Patrícia. Eu fui pelo passo a passo rapidinho. Patrícia, ok, obrigado, Isabel. Então, pessoal, a ideia é fazer com que esses nossos alunos, eles tenham perspectiva de vida, né? Eu até estava conversando aqui com a Rose,
que a gente tem que fazer com que os nossos alunos pensem que, por exemplo, é possível ele ser um médico, ser um advogado, ser um empresário, ser um político, etc., além, né, daquilo que já está posto aí, né? Quando a gente olha para o negro, é o pai de santo, é o lutador de capoeira, né, é o faxineiro, etc. Não que essas profissões ou esses lugares, né, não sejam importantes. São importantes, sim. Mas a gente tem que pensar que esses outros espaços sociais, eles também são para nós e eles têm que ser possível, né? Então, quando o aluno pensa o seu projeto de vida, ele tem que pensar em termos dessas possibilidades também, né? Então, é implantar sonhos, e não só implantar sonhos, mas implantar realidades e possibilidades reais de serem alcançadas, né? Então, é nesse sentido que a gente traz essa discussão aqui para o nosso ATPC de hoje. A gente já trouxe essa discussão lá no ATPC de Humanas e também no ATPC de Linguagem, e eu estou trazendo também para a nossa ATPC. Pois bem, então nós tivemos no dia 24 o encontro com os diretores, o encontro virtual. No dia 30, nós tivemos essa live que foi disponibilizado para todos, apesar de que eu acredito que não chegou no conhecimento de todos, então nós tivemos uma participação ainda pouca, né? E aí a gente está replicando essa live. Essa live está no canal do YouTube da Diretoria de Ensino, da DERITES. Então, aqueles que não assistiram, pode ir lá assistir. Está lá no canal da Diretoria de Ensino, apesar de que eu acredito que os professores coordenadores das escolas já estão levando essas discussões, já apresentaram essa live, alguns PCs já apresentaram essa live também nas escolas, não é? Mas aqueles que não tiveram oportunidade ainda de assistir, assistam, que está muito bacana essa live. A discussão, ela está num nível muito importante. Rose, pode passar para o próximo slide? Então, aqui, no dia 22/10, nós fizemos uma mesa redonda, né? Essa mesa redonda, ela foi intitulada Educação Antirracista, discutindo ou dialogando com os professores coordenadores, se eu não me engano, era esse o tema, mas dentro do projeto também de educação antirracista, como vocês estão vendo aí, né? Essa mão, ela simboliza muita coisa. Essa mão, ela simboliza a resistência do povo negro, e não por acaso, aí no fundo, nós vemos uma estante com livros, que essa resistência, ela passa pela educação. Por isso é importante nós estarmos discutindo isso aqui hoje, né? Principalmente vocês que estão aí no chão da sala de aula, né? Então é importante que a mudança desse cenário passe aí por vocês, né? Então pode passar para o próximo. Então essa mesa redonda contou com o nosso colega Reinaldo, que está como vice-diretor na escola do Jardim Jacira. Eu estava conduzindo aqui. A Andréia, que está como vice-diretora na escola Isabel a Redentora. A Elisete, que é diretora na EAS Drubal. E o Maicon, que também está como diretor na Tércia, tá? Nós queríamos outras pessoas também participando aqui, mas infelizmente por conta desse momento atribulado, de muitos afazeres na escola, eu não pude contar com as outras pessoas, tá? Mas eu acho que a representatividade aqui foi boa, e a conversa que nós tivemos também foi muito boa, muito rica, e a gravação dessa live também está lá no canal DERITES, que é o canal do YouTube da nossa diretoria de ensino. Nessa live, eu trouxe algumas questões para promover uma reflexão acerca do tema, e eu trouxe aqui também para nós, nessa TPC, para que essa reflexão seja feita aqui com vocês. Então, eu vou pedir para a Rose passar para o próximo slide, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas 4 questões. São 4 questões, mas são questões fundamentais para que a gente possa refletir e pensar coisas acerca desse tema, coisas que possam ser desenvolvidas na escola, e até refletir também sobre aquilo que você já vem
desenvolvendo na escola. A gente sabe que a disciplina de humanas, ela encabeça muito esses projetos na escola, tá bom? Esse nosso ATPC de hoje, ele tem um formato diferente, né? Esse primeiro momento, nós estamos discutindo essa nossa educação antirracista. Terminando esse primeiro bloco que nós estamos discutindo essa questão, nós vamos para o segundo bloco, onde vai ser apresentado para vocês um outro projeto, que é o projeto Arte 5, que vai ser falado pela Isabel, pelo Wagner e pela Rose. Tá? Então, também é um projeto bastante importante aqui para as nossas escolas. Então, as questões que estão sendo colocadas aqui são: dos seus amigos, quantos você considera negros? E destes, quantos se declaram negros? Essa questão é bastante importante, porque ela está questionando aqui a consciência nossa em relação ao que é ser negro. E quando a gente fala de consciência, nem sempre aquelas pessoas que eu considero pessoas negras, elas também se consideram negras, né? Por conta da formação da nossa sociedade e formação da nossa consciência social também, né? Então, corro o risco de olhar para os meus amigos, para os meus colegas de profissões e falar: aquele ali é um negro. Quando eu vou conversar com ele, ele vai falar: não, não sou negro, né? Então, são coisas próprias da nossa cultura e da nossa sociedade. Quantos dos seus amigos negros têm a profissão ou exercem funções como, por exemplo, médico, advogado, juiz, político, né? E aí a gente pensa nos cargos majoritários também, não só, como eu coloquei aqui, vereador, mas, por exemplo, prefeito, deputado. Nós não tivemos presidente, obviamente, negros, mas, por exemplo, quantos governadores no nosso país são negros? Nós podemos perguntar assim, em termos de cargo majoritário, não só vereador e deputado, né, mas prefeito, governador, quantos no nosso país são negros, né? Então tem as estatísticas aí, nós sabemos que são muito poucos colegas ou conhecidos negros, né? Empresário, quantos empresários conhecidos ou amigos nossos são empresários reconhecidos, né? Ou faz parte da elite do empresariado? Quantas pessoas negras que você conhece? Aqui, nessa primeira questão, ou melhor, nessa segunda questão, eu coloquei quantos dos nossos amigos negros exercem esses cargos ou essas profissões. Nessa terceira questão aqui, quantas pessoas negras que você conhece, por exemplo. Então, eu já vi na TV, conhecer assim, de já ver na TV, de saber, né, que existe, não é mesmo? São médicos, advogados, juízes, políticos, etc., empresários, etc. Então, aqui é um foco diferente, já não são mais os meus amigos, mas que eu conheço, ou que eu já vi, ou que eu vi na TV, etc., né? Quantas pessoas que você considera negra trabalham na sua escola? Então, quando eu falo assim, que você considera negra, eu estou apontando para a sua consciência também do que você pensa, o que é ser negro, né? Então, eu olho para a minha escola, eu olho aqui para a diretoria de ensino, então eu vou apontar: fulano, ciclano, tal, são negros, né? Então, quando a gente fez essa atividade aqui na diretoria de ensino, a gente se deu conta que também é uma porcentagem muito pequena de pessoas negras no nosso ambiente de trabalho, tá? E acredito que aí na escola talvez não seja diferente também, né? Então, agora, nesse momento, antes de passar a palavra para Isabel, para o Wagner e para a Rose, eu gostaria de abrir a palavra para vocês me colocarem qual a importância desse debate para você. Então, faço essa pergunta aqui, né? Porque eu estou trazendo esse projeto, né? Eu sei que vocês desenvolvem esse projeto na escola,
e aí eu lanço, né, e outros projetos, e eu lanço essa pergunta para você: qual é a importância de promover esse debate, né? E não só promover esse debate, qual a importância também de promover projetos dessa temática na escola? Eu peço que vocês possam abrir o microfone, falar um pouquinho, e que vocês possam falar também aqui no chat para a gente, né? Para a gente perceber aí como que se dá essa nossa consciência em termos dessa temática aí dentro da escola. Eu sei que para vocês, como é próprio da formação de humanas, vai ser coisas muito, muito bacanas e ricas aí na fala de vocês, tá bom? Então, deixo a palavra com vocês. Pode levantar a mãozinha ou pode já começar a falar. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui na discussão. Então, a Isabel já colocou até aqui no chat para a gente a questão, né? Qual a importância desse debate ou desse projeto para você, professora e professor de humanas, professor de história, de geografia, de filosofia, de sociologia? Não fiquem acanhados, participem, tá, gente? Sei que é uma temática que dá muita discussão, mas que é muito importante, tá bom? E se não quiser falar aqui no ao vivo, pode colocar no chat, que toda a participação de vocês, de qualquer forma, ela é muito importante. Ok, Isabel está me informando que da Escola Joaquim Mendes quer falar, levantou a mãozinha, pode falar, pode se identificar, que para mim aparece só Escola Joaquim Mendes, tá? Mas pode se identificar, fique à vontade. Você conseguiu conectar o WhatsApp? Ok. O meu WhatsApp não conecta em Nepal. Tem 2 microfones abertos, tá? Mas quem está com a palavra agora é o professor da Escola Joaquim Mendes, ou professora. Tem que abrir o microfone, tá? É a Alessandra que vai falar agora? Não sei, ou é a Janice? Não sei quem é que vai falar agora. Mas o microfone provavelmente está fechado. Enquanto a professora ou o professor Joaquim Mendes não consegue falar, tem mais alguém que gostaria de falar? Fique à vontade, tá, gente? A palavra, agora acho que já abriu o microfone, pode falar. Bom dia. Bom dia. Sou a professora Janaína, sou professora de Geografia da Escola Olívia de Faria Nogueira. Ok, Janaína, bem-vinda. Obrigada. Referente à questão, né, sobre educação antirracista, é extremamente importante trabalhar, né, só que além de trabalhar essa educação antirracista, é um tema muito complexo, porque a gente vem de uma falsa democracia aí, racial. A gente vem com vários conceitos lá atrás, desde antes do Florestan Fernandes, do embranquecimento da população brasileira. Então, assim, os professores, eles têm que se preparar para isso. Nós, professores, né? Nós temos que estudar referente à luta antirracista, ao racismo, racismo estrutural, racismo recreativo, que nós temos muito dentro da escola, né? A escola ainda reforça essa questão, assim, é muito latente, muita gente ainda acha que é mimimi. Então, a gente tem que se propor a se desconstruir através de leitura, de estudo, buscando informações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, nessa primeira pergunta aí, que tá, dos seus amigos, quantos você considera negros? E deixe, quantos se declaram negros, né? Eu acho que eu considerar os meus amigos, assim, eu falar dos meus amigos, sei lá, 10 se declaram negros, é uma questão muito complicada eu falar isso, porque ainda existe questões complexas. Eu mesma, para eu me reconhecer como mulher preta,
eu fui me reconhecer como mulher preta lá em 2013. Eu comecei a estudar educação antirracista em 2017, né? Então, assim, é uma questão bem complicada. E a gente precisa se propor a estudar, nos colocarmos nesse lugar de estudantes para fazer parte dessa luta antirracista, né? É isso que eu gostaria de falar. Janaína, a sua fala foi muito importante. Acho que você trouxe uma coisa que é primordial, que é a questão do estudo. Eu concordo, assim, totalmente, 100% com você. A literatura aí tem muita coisa boa e importante sobre essa temática, e nós devemos, sim, nos debruçar, nós, professores de humanas, não só nós que somos negros, que somos pretos, mas também os professores que não são, devem estudar essa temática para compreender, porque eu penso que a nossa consciência enquanto professor preto, professora preta, é importante, mas também a consciência dos nossos pares, que não são pretos, também é muito importante para o debate, e é assim que a gente vai construir uma sociedade diferente nesse sentido, né? E a questão daquela primeira questão que você abordou, realmente é para mexer um pouquinho, porque quando a gente fala quantos amigos eu tenho que eu considero negro, e quantos desses ele se considera negra, eu estou mexendo com a questão da consciência. E a consciência passa também pelo estudo, não é? Pela compreensão do que é ser negro na nossa sociedade e pela compreensão da nossa história também, não é? Então, nessas duas falas que você trouxe, né, o estudo é primordial. Para a construção da consciência, o estudo é primordial. E a gente vê que lá na nossa escola, nós temos muito ainda, muita coisa foi conquistada, obviamente, mas temos muito ainda o que conquistar, né? E é importante que nós possamos estudar. Eu estou falando aqui de nós e ciências humanas, mas nós já apresentamos também para as outras áreas, e essas outras áreas também, elas devem compreender, e essa compreensão também passa pelo estudo, né? A área de linguagem, por exemplo, os professores de linguagem trabalham muito essa temática, e também é necessário a gente discutir essa temática na área de ciências da natureza, até porque, né, o racismo científico, ele faz parte da nossa história, e ele deve ser discutido pela área também de ciências da natureza, então isso é bastante importante. Bom, então o professor ou a professora do Joaquim Fernandes tinha pedido a palavra, do Joaquim Mendes tinha pedido a palavra, não conseguiu falar, eu acredito, mas aqui nós temos, na sequência, o professor Antônio e também o professor Daniel. Então eu vou passar a palavra para o professor Antônio, e depois, na sequência, o Daniel pode falar. Antônio, é com você aí. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Tudo bem. Então, esse tema eu considero importantíssimo, né? Porque eu acredito que todos merecem um respeito, né? Quando se trata de questões raciais, né? Porque você colocou uma questão aqui, que eu já vou falar, que é a terceira questão, mas antes de falarmos na terceira questão, em relação à estruturação do Brasil, né? Se observarmos toda a estruturação da formação do Brasil, tem europeu, tem indígena, tem um africano, então eu considero que todos nós temos aquela miscigenação no sangue, né? Quando você coloca aqui, quantas pessoas negras que você conhece que têm a profissão ou função de médico, advogado, juiz ou político? Um exemplo, você colocou aqui na terceira, né? Observando a questão do ensino, né, do saber, foi sempre um ensino elitizado, né? Que o pobre não tinha o conhecimento em mãos, era mais elitizado, né?
E a própria história ela foi elitizada porque os padrões de pesquisa, né, o patrocínio para as determinadas pesquisas e mais para frente também a parte dos livros, né? Então, ao meu ver, não é só o negro em si, né? A população que não tem muitas vezes oportunidade de avançar, né? Para ser um advogado hoje, você requer um recurso. Para ser um médico, mais recursos ainda, né? Quem tem esse poder aquisitivo para avançar nesse conhecimento que é tão caro? Por quê? Uma graduação, você ainda consegue uma bolsa. Uma pós-graduação, você já não tem essa bolsa. Um doutorado, um mestrado, ele se torna caro, né? E fora o seu dia a dia. Então, são várias questões, né? As questões raciais, elas devem ser abordadas em sala de aula, sim, né? Destacando, né, a importância do respeito, as oportunidades, não só para o negro, para o pobre, né? Porque tem muitas crianças, jovens, se o professor não trabalhar essa questão também em sala de aula, também não vai ampliar esses horizontes, né, de dominação. Na verdade é isso, é dominação, né, a dominação que fica ali só restrita ali na nossa cabeça. Será que eu tenho condições de ser médico? Será que eu posso ser um advogado? Então essa questão aí é bem ampla, viu? É bem interessante esse trabalho aí, viu, Reginaldo? É só isso. Tá? Não sei se acrescentei, mas eu acredito que tem que ser ampliada essa discussão, né? Infelizmente, nós somos escravos ainda. Todos nós somos escravos ainda, né? Se você perceber todo o potencial do Brasil de riquezas que nós temos, né? E de conhecimento que muitas vezes não tem um investimento adequado para se ampliar. É só isso, tá bom? Meu microfone estava fechado. Obrigado, Antônio, pela sua colocação. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel, e depois da palavra do Daniel, aí eu faço uma fala antes de passar para o passo seguinte. Daniel, com você. Olá, professor. Bom dia. Bom dia, Daniel. Dá uma mexida aí, Daniel. Daniel, dá uma mexida no seu microfone, porque ele está muito ruim, está com muito chiado. Tá chiado, né? Vou ver se consigo aqui. Agora Melhorou, Daniel. Opa, melhorou? Melhorou. Tá ok, vou ver se consigo aqui, então. Retornando à conversa, primeiramente eu desejo bom dia a todos. Bom dia. E parabenizando aqui de trazer esse tema de suma importância para ser discutido. Apesar de nós já discutirmos isso aí em sala, mas sempre quando vem à tona, é importante a gente Ainda está ruim o seu microfone, viu, Daniel? Mas... Nossa, deixa eu ver se consigo aqui, tá? Agora mentira. Vamos ver se consigo. Melhorou aí? Opa! Eu acho que melhorou um pouquinho. Fala aí mais para eu ver. É que o sinal está devagar aqui. É fala com um sinal baixo aqui, mas eu vou tentar. Caso eu não consiga, eu concluo. Deixa para a gente não... Tá bom. Qualquer coisa você pode colocar no chat. Aqui, ó. Também, tá? Eu estou muito perto para lá. Ok. Trazendo esse assunto de vivência, eu vejo como importante a gente continuar discutindo, até porque assunto querendo não traz muita polêmica, né? Porque em nossa área humana, nós temos uma responsabilidade muito grande de discutir esse assunto na sala de aula. Portanto, dizemos, se a preocupação de fato é desconstruir a ideia de racismo, eu acho que nós temos que tomar cuidado, ter uma certa cautela, já nos conceitos. Porque eu acho que os conceitos que toda
possibilidade do racismo. Então, por quê? Porque quando a gente... O Daniel, realmente não estamos conseguindo ouvir. Uma problemática porque já define quem é, né? Ô, Daniel, eu pediria que você colocasse no chat. Ô, Daniel, eu pediria que você colocasse no chat a sua contribuição, porque realmente a gente não está conseguindo ouvir o teu áudio. Legal, eu coloco no chat, então, e tento contribuir de outra forma. Tá ok. No final aqui também. Eu agradeço, peço desculpa. Imagina, eu que agradeço. Mas eu consegui pegar aqui que você estava falando a respeito dos conceitos, né? Isso é bastante importante. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a fala do João. O professor ou a professora do Joaquim Mendes, se quiser falar ainda, é só abrir o microfone e pedir a palavra, tá bom? Estou vendo que está com a mãozinha levantada, mas me parece que ainda não conseguiu o áudio aí. Mas enquanto isso eu vou falando aqui. Então, o Antônio, ele falou de algumas coisas bastante importantes, né? Que essa questão do racismo, ela passa pela estrutura social, obviamente, passa pela estrutura social, e quando a gente fala de educação, que é aquele mecanismo que vai dar acesso, né, à população aos melhores empregos, às melhores funções dentro da sociedade, né, ela é sucateada, a gente sabe, e toda a engrenagem social, ela permite que pouquíssimas pessoas da população cheguem à universidade pública, pouquíssimas pessoas da população chegam ao mestrado e ao doutorado, né? A gente compreende isso, por isso eu compreendo também a importância das políticas de inclusão, né? Aqui eu estou falando das cotas. Eu entendo também da importância não só do aluno preto, do aluno negro ingressar na universidade, mas também do aluno não negro e que é pobre, que está nas nossas escolas públicas. Esses também têm a política afirmativa de cotas, 50% das cotas das universidades são destinadas a esses alunos, né? Porém, quando a gente trata da questão do povo negro, do povo preto, nós temos as questões que são do povo negro, né? E essas questões que são próprias do povo negro, nós não devemos misturá-la com as questões do povo não negro e pobre, não é? Porque aí é uma outra discussão. Então, quando nós elaboramos aqui o projeto de educação antirracista, nós estamos pensando apenas nas questões direcionadas ao povo negro, sem deixar de considerar importante as questões relacionadas ao povo não negro e pobre das nossas escolas, não é? Porque eu penso que não só eu, né, mas a literatura que trata desse tema pensa que o ponto de partida e o ponto de chegada e as condições de toda a trajetória do povo negro, do estudante negro, ela é diferente em relação a toda a trajetória, ponto de partida e de chegada do aluno branco pobre de escola pública, mas que também deve ser discutido a situação do aluno branco pobre de escola pública ou do aluno não negro, né? Então, esse projeto, ele vem com esse foco, né? E a gente não pode perder esse foco, assim também como o projeto de vocês aí na escola tem o foco, quando você discute a questão da educação antirracista, ou mesmo a questão da cultura e da história afro-brasileira, né, numa outra perspectiva, você tem que ter o foco e não pode trazer muitas coisas para essa discussão, senão a gente perde o objetivo principal, tá, Antônio? Mas eu compreendo muito bem a sua colocação, né? Então, quando a gente discute essa questão da educação antirracista,
não é? A gente traz lá a frase da Angela Davis que a gente não deve ser apenas não racista, mas a gente deve ser antirracista, ou seja, ter uma postura de luta contra o racismo, né? Então, é isso que a gente tenta colocar aqui, e aí a gente luta por discutir ou mudar a realidade dos conceitos utilizados dentro da sociedade, que são os conceitos aí que o Daniel colocou para nós aqui na fala dele. A gente tem que lutar contra todo esse sistema, essa estrutura social que não permite que os nossos alunos pretos, os nossos alunos negros cheguem à universidade, né? A gente tem que discutir a estrutura social em relação ao acesso à riqueza, né? A riqueza em todos os sentidos, tá? A riqueza material, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao emprego, e etc, etc. Ao lazer também, como foi trazido aqui pela colega Janaína, né? Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ter esse olhar, tá bom? Aqui no chat, deixa eu dar uma olhada para ver se tem mais alguma contribuição. Pois bem, a Dinalva colocou, bom dia, professora Dinalva do Abraão, educação antirracista é aquela que ativamente combate toda e qualquer expressão de racismo na escola, é isso mesmo? A Patrícia, a Isabel colocou aqui, ó, reflexões essenciais, a questão da responsabilidade é essencial, inclusive o conhecimento sobre o tema. A Patrícia coloca sobre a baixa quantidade de negros na gestão ou coordenação, é gritante. Perfeita sua colocação, exatamente, Patrícia. Então, a representatividade ou o espelhamento, né, do que é a sociedade brasileira, com 56% da sua população não branca, né, não sendo representada nos cargos de maior relevância social, então essa não representatividade ela é muito grande e é contra isso que nós tentamos discutir, lutamos contra, a partir desse projeto nosso Educação Antirracista e dos projetos que vocês desenvolvem aí na escola. Bom, então essa nossa colocação de hoje foi só um aperitivo para vocês saberem que nós estamos desenvolvendo esse projeto, né? Eu fiz uma enquete, uma pesquisa, encaminhei para as escolas, para que as escolas também me enviassem os projetos que vocês desenvolvem aí na escola, isso é muito importante. E, para o dia 19 de novembro, nós temos aqui uma previsão de um encontro, né, para a gente discutir com os diretores de escola, com os professores coordenadores e com alguns professores também essa temática no presencial, né? Isso ainda a gente vai elaborar direitinho e encaminhar para os professores, para as escolas, tá? A Creuza está pedindo a palavra. Creuza, pode falar. Creuza Lima. Creuza, eu não estou conseguindo te ouvir. Bom dia, amigos do grupo aí, da TPC, mas continuando a palavra do nosso amigo e professor, educador Daniel, eu quero passar aqui na sala de aula, como professora de História e Filosofia, eu trabalho a desconstrução do processo escravocrata do nosso país, desde o Brasil colonial até os dias atuais, a escravidão moderna, né? E nós, como os educadores, deveremos demolir estes muros, porque até mesmo eu conheço várias pessoas e amigos educadores do continente africano
E lá, quando nasce na África, é africano. Quando nasce no Brasil, é brasileiro. Então, eu passo para os meus alunos que cores é para objetos. Os próprios livros didáticos já reforçam esse preconceito, esse racismo, essa falta de inclusão das minorias sociais, principalmente nos serviços e benefícios destinados por lei na Constituição brasileira. Existe que é um direito inalienável à educação. E esta educação ela está aberta para todos os brasileiros e pessoas naturalizadas que chegam no nosso país, e também a concessão de bolsas de outras etnias, que eu não pronuncio essa palavra raça, porque para mim raça é cão e gato. Eu sempre falo etnias, porque essas etnias é gente, é ser humano, é povo, que compõe uma nação, seja ela autocrática, né, democrática. Então, eu deixo bem claro para os meus alunos que a oportunidade é para todos, né? Desde quando tem a política de cota, mas para essa cota, o aluno tem que estudar durante 11 anos e chegar lá por mérito, através das provas do Saresp, Enem, Saeb e todo o processo seletivo que existe dentro das escolas públicas, particulares e outras instituições. E, portanto, se um aluno tem a cota, mas ele chegou lá por mérito. E um país capitalista selvagem como o nosso, né, existe a concorrência, a seletividade, e cabe tanto o aluno, como se diz, carente de recursos, porque às vezes eu até falo, pobreza é do demônio, mas eu falo carentes de recursos financeiros. Esses alunos que de escola pública com esta carência, eles têm todo o direito na Constituição brasileira e junto aos direitos humanos, que a educação é um processo, que cabe todos nós educadores deixar claro para nossos alunos que é um direito, é um dever do Estado zelar pela educação de todos. E a minha palavra está aí. E estes conceitos nós deveremos passar para o próprio aluno como fonte de pesquisa, fomentar a pesquisa para que ele esteja conscientizado dos seus direitos de cidadania e também dos seus deveres, tanto para os descendentes de europeu, como os descendentes de africano, e os indígenas, que não podemos esquecer destas minorias, né? Que cabe ao Estado zelar e assegurar esses direitos de cidadania. E aqui está a minha palavra, e obrigado pela oportunidade. Eu sei que eu falei um pouco pelo nosso amigo Daniel, professor, que eu respeito muito, como respeito todos os ouvintes que estão aí na capacitação em trabalho, mas eu quero agradecer pela oportunidade e um bom dia para todos. Obrigado, Creuza, pela sua fala. Acho que fechamos aqui com chave de ouro, com essa sua fala rica. Eu penso que os conceitos eles devem ser estudados, ou melhor estudados, não é? É importante essa discussão quando você traz a questão da raça ou da etnia. A literatura está aí para que a gente possa estudar e avançar nesse sentido, e em outros conceitos também. Antônio pediu a palavra, eu gostaria que você colocasse a sua consideração no chat, tá, Antônio? Porque por conta da hora, eu preciso passar para as colegas aqui que vão dar continuidade a esse nosso momento de formação, que é o nosso ATPC, a esse segundo bloco, né, trazendo um outro projeto que também é grandioso, e eles precisam de tempo para poder estar falando com vocês, tá bom? Então, peço que você coloque a sua consideração no chat aí, tá, Antônio, para que a gente possa ler e entrar em contato, que eu acho que vai ser também bastante rico, tá bom? Obrigado. Eu passo a palavra agora para o
Quem que vai falar é a Rose agora que vai falar? Ok, obrigado. Passa a palavra. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora esse bloco falando do concurso Arte 5, para que todos tenham conhecimento de como ele funciona e como ele repercute na vida dos nossos alunos. Para iniciar, eu vou derrubar a nossa colega aqui no compartilhamento e vou colocar um comercial que a gente gravou com os alunos dos anos iniciais da Escola José Silveira. Olá, seja bem-vindo ao concurso Arte 5 de 2021. O concurso Arte 5 é organizado pela Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. E o tema deste ano é Escola, Lugar de Ser. O ser significa o que a escola representa para você. Para participar da categoria música, você deve compor uma música e cantar. Você também pode participar através do teatro. Para isso, crie seu espetáculo. Também tem linguagem integrada. Você pode fazer um curta-metragem, uma animação e mistura de todas as categorias. Você também pode participar dançando. Faça a coreografia e mande. Por bastante de artes visuais, como desenhos, esculturas, fotografias e principalmente o logotipo do Grêmio Estudantil, que irá representar 64 escolas. Você, aluno de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, São Lourenço e Juquitiba, deve participar. Leia o regulamento. Peça-se da para seu professor. Ah, lembrando, tem que ser obras autorais. Para saber mais e fazer a sua inscrição, entre no site. Venha pro Arte 5 você também! Vou colocar o PPT, tá, Wagner? Ok. Passou com o áudio direitinho, né? Passou direitinho. Legal. Tá? Vou passar, a Rose vai iniciar essa apresentação, tá? Bom dia a todos. O meu tá saindo o som, né? Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Rosana, sou PCMP de História aqui na diretoria de Itapecerica. E hoje a gente vai estar explicando para vocês como que procede o concurso do Arte 5 de 2021. O tema desse ano é Escola, Lugar de Ser, né? Já tivemos a primeira edição no ano passado, no ano de 2020, sobre as dificuldades, a nova forma de aprender, né, durante a pandemia, como que o aluno foi afetado por conta do distanciamento, né, que foi o tema do ano passado, e esse ano é Escola, Lugar de Ser. Pode passar. A nossa equipe, né, a Maria Isabel, isso está mais relacionado à pasta do Grêmio, né? Então, a Maria Isabel, a Verônica dos anos iniciais, né? Eu, o Wagner, a Flávia, que está participando através do Conviva, e o supervisor Jairo, todos eles articuladores do Grêmio, da pasta do Grêmio. Pode passar. Agora foi. Bom, os objetivos principais do Arte 5, né, vai ser, principalmente em relação à Arte 5, mas também em relação ao ATPC de hoje, voltado, né, para a apresentação do Arte 5, vai ser principalmente orientar vocês em relação ao papel do professor de Ciências Humanas em relação ao concurso em si, né, potencializar a ação protagonista dos estudantes por meio das linguagens artísticas, né, que eles vão, tem diversas categorias, né, que eles vão estar participando, produzindo ali o seu material e enviando para a gente. Vai divulgar a produção dos alunos da Escola Pública Paulista na área do tema do curso, né, apoiar o desenvolvimento das habilidades essenciais de arte. Quando a gente fala arte,
em relação principalmente à orientação em como desenvolver o trabalho, mas o trabalho é autoral do aluno. E nada impede que os professores de ciências humanas, assim como os de ciências da natureza e os de linguagem, também apoiem os alunos na realização desses trabalhos, né? E aí agora a gente vai refletir um pouquinho sobre o significado do tema de 2021, que é a Escola Lugar de Ser. Agora foi. Bom, de uma maneira geral, quem é que pode participar do concurso do Art 5? Todos os estudantes matriculados na rede estadual, né? Então, os anos iniciais, os anos finais, o ensino médio e também o EJA. Tá? Qualquer aluno que estiver matriculado na escola do estado, ele pode participar. Tá? Então, tá me ouvindo, Rose? Vou voltar lá no compartilhamento, só que agora deu uma travadinha na minha câmera, ela não quer abrir, tá? Minha câmera hoje ela tá temperamental. Na verdade, ela não estava, ela ficou agora. Vou falar rapidinho das categorias, e aí eu vou falar uma cronologia do que a gente trabalhou ano passado no Art 5. Ano passado eu estava em sala de aula e participei do Art 5 como professora, né? Aí esse ano eu estou do lado de cá. Quais são as linguagens? São as 5 linguagens da arte e uma outra linguagem, que é a linguagem integrada, que pode compor mais de uma linguagem, né? Então, a linguagem musical, lembrando que as obras que os alunos participam, que eles criam, que eles participam do concurso, são obras autorais. O aluno, ele compõe a letra e ele grava e manda o material para cá, para a diretoria de ensino, né? Daqui a pouquinho o Wagner ele vai abrir o site para vocês verem como que faz essa inscrição. A dança, ela deve ser uma coreografia autoral, lembrando que tudo que o aluno fizer tem que ter uma relação com o tema do concurso, que é a Escola Lugar de Ser. São coreografias autorais, utilizando elementos da dança, né, como plano alto, médio, baixo, ritmo lento, ritmo rápido. A linguagem do teatro, composição de cenas, pode ser em grupo e também pode ter participação dos familiares. Pode ser mediada por tecnologia, pode ser somente o aluno dentro de um monólogo e pode ser também do modo de improvisação. A linguagem integrada, como eu disse, né, ela pode utilizar mais uma linguagem da arte, pode ser também composição de um curta-metragem, animações em 2D ou 3D, ou uma cena musical. Aí esse etc, que aí cabe a junção das mais diversas linguagens da arte. Linguagem das artes visuais, composição de obras de arte visuais, autorais, como desenho, pintura, fotografia, escultura, e a questão do logotipo do Grêmio Estudantil. O ano passado, né, o Grêmio Estudantil, porque o Grêmio Estudantil, o concurso não é para o Grêmio Estudantil. Nós utilizamos o Grêmio Estudantil como um disseminador de informações. Então, o Grêmio Estudantil é a maneira que a diretoria de ensino conversa com o aluno, né? É o nosso acesso ao estudante pelo Grêmio Estudantil. E a pasta do Grêmio, eu sou professora de geografia, formadora aqui na área de geografia, e também cuido da pasta do Grêmio Estudantil. Por isso que eu estou nesse Art 5 com muita força, né? Muita ênfase. E aí, essa diretoria de ensino, o Grêmio Estudantil é o nosso canal da diretoria de ensino. E o que na linguagem visual tem de possibilidade? Que é criar o logotipo do Grêmio Estudantil, dentro do tema, escola, lugar de ser. Os desenhos sobre o tema e o logo, né, deverão ser enviados para a diretoria de ensino no caráter de inscrição. E aí o Wagner vai mostrar na sequência. Esse tema, escola, lugar de ser, né, escola que é o lugar de aprendizagem, de afetividade, de desafios, de realização de sonhos. Então, assim, o que é significativo para o estudante nesses 3 pontinhos, né? A escola é lugar de quê? De ser o quê? É desafiador, né? É um tema que requer reflexão e construção na sala de aula. E esse lugar de ser deve ser definido pelo aluno, dentro de suas vivências e de suas especificidades. Vamos voltar lá na cronologia. O ano passado, o tema foi o protagonismo juvenil em meio a diversidades, que foi o tema de 2020, que foi a primeira edição do Art 5. E aí tiveram vários ganhadores, e entre os ganhadores, né, na canção,
duas estudantes da E, Prefeito Antônio Baldusco, que ganhou esse concurso, que aí foi na categoria, nos anos finais, que foi a Adriana, né, minha ex-aluna, e a Camila, que essa menina que está aqui de jaqueta é minha ex-aluna, né, da E, Prefeito Antônio Baldusco, que é a minha escola de atuação, minha sede, e ela gravou o hino do Grêmio Estudantil. Eu vou pedir para a Rose daqui a pouquinho colocar, e esse Grêmio, ele foi, esse hino, ele foi feito pela Camila, né, escrito pela Camila, cantado pela Camila, e ele foi, agora na gravação oficial, a Eloá Holanda, que é essa cantora que está aqui, né, junto na foto, que é uma cantora profissional, que ela fez todo o arranjo dessa canção. Então, é um hino do Grêmio, né? Não é exatamente um hino, é uma canção do Grêmio Estudantil, com esse tema, que é o protagonismo juvenil em meio à diversidade. Esse ano, então, a gente tem Escola Lugar de Ser, né? E aí, dentro desse material, eu até mando depois para as escolas, que a live, né, da premiação do ano de 2020, que foi apresentado pela PCNP Graciela, que hoje está na escola, e organizado também pelo PCNP Wagner, que nos acompanha novamente aqui no concurso de 2021, e tem o link da propaganda de 2021. Eu vou encerrar minha fala, né, que quando eu terminar, a Rose solta o áudio da Camila, e depois eu passo para o Wagner. Né? Seja você mesmo, não seja sempre o mesmo. Ai, perdão, li errado. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Gabriel Pensador. Eu vou tirar aqui o compartilhamento para a Rose soltar o áudio, tá? Obrigada a todos. Antes de finalizar, eu até peço para concluir, que na verdade, assim, eu sou professora de geografia e cuidava do Grêmio Estudantil na escola. E essas meninas, elas entraram nessa ação, e eu fui trabalhando com elas. Eu sou professora de geografia, não sou nada artística. Então, eu quero pedir, assim, encarecidamente um apoio do pessoal de Ciências Humanas para fortalecer o concurso Arte 5 na unidade escolar, pensando que o concurso Arte 5, ele é um motivador de sonhos de nossos alunos, né? É o projeto de vida dos nossos meninos e meninas, tá? Eu agradeço a oportunidade, passo para a Rose soltar o áudio e depois o Wagner finaliza a apresentação. Obrigada a todos. Wagner, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quer que eu solte por aqui? Solta a canção por aí e aí já manda ver no site, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, querido. Já não tem mais planos para seguir. Sabe que depois tudo isso passa, irá se reencontrar. E nunca faltam opções pra te fazer sonhar. Uau, para, tá bom. A solidão invade quase sempre ou toda hora. Faça sua parte, positividade, que dá um sorriso agora. Se o mundo é só maldade, a solidão invade quase sempre ou toda hora. Faça sua parte, positividade, que dá um sorriso agora.
Faça sua parte, positividade. Que tal um sorriso agora? Se o mundo é só maldade, a solidão invade quase sempre ou toda hora. Faça sua parte, positividade. Que tal um sorriso agora? Oh, 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 Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o concurso Arte 5. E o tema de 2021 é Escola, Lugar de Ser. E quem é que pode participar? Você, aluno dos anos iniciais, anos finais, ensino médio e EJA, dos municípios de Itapecerica, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu. As categorias são música. Você vai criar sua canção e vai enviar pra gente com o tema Escola, Lugar de Ser. Na categoria dança, você pode montar uma coreografia, que pode ser individual ou em grupo. Nós também temos a categoria de teatro, onde você pode criar sozinho, pode criar com seu colega, com a sua família, aí é você que escolhe. E já na categoria linguagem integrada, podem ser criados animações ou curta-metragens, fica a seu critério. Nós também temos a categoria de artes visuais, onde você pode enviar o seu desenho, a sua escultura, todos os tipos de obras que você quiser. E dessa categoria, nós também iremos tirar o logotipo do Grêmio, que servirá para os 4 municípios. Ah, e lembrando, todas as produções têm que ser autorais. Não vale copiar da internet, hein? Procure seus professores, leia o regulamento no site abaixo e venha participar. Então, muito bem, muito bom dia a todos novamente. Nós vamos agora conhecer o site do Arte 5. Tudo bem aí, Bel? Está acompanhando? Estou acompanhando o seu áudio, tá? Ainda não visualizo o site. Enquanto o Wagner vai abrindo, eu passei bastante link aqui no chat, tá? Eu passei o chat da transmissão de 2020, passei o concurso dos meninos, agora você conseguiu abrir, tá? E também o site do próprio concurso, esse que o Wagner está mostrando. Pode mandar ver, Wagner, tá? Ok, então. Certinho. Pessoal, esse é o site do Arte 5, que já existia o ano passado. Atualizamos para este ano, concurso 2021. Então, entrando no site, vocês vão ver a propaganda lá que foi feita pelos Wagner, oficiais. Oi? Acabou de sair, saiu, não está mais na tela o site, tá? Pedi para você recompartilhar. Ok? Agora abriu novamente. Tá. Então, visitando, tá caindo. Tá caindo mesmo, Wagner. Eu acho que eu vou ver se eu consigo soltar por aqui, tá? Acho melhor. Tá. Explica as linguagens da arte, qualquer coisa, né? Manda ver que eu vou puxar para cá, tá? Tá legal. Então, a Isabel, ela deu uma pincelada nas categorias. Então, nós temos as antigas 4 categorias, linguagens de arte, artes visuais, música, teatro e dança. E o ano passado a gente começou a trabalhar também com as linguagens integradas, que é a mistura, né, de todas essas categorias, ou de duas, enfim. É quando você pega recursos de uma e mistura com os recursos de uma outra linguagem, nascendo assim uma terceira linguagem. Então, a gente elencou aqui, nas artes visuais, o aluno ele pode compor obras como fotografia, ele pode desenhar, ele pode criar uma pintura, ele pode criar uma escultura. E lembrando, como já foi falado no comercial e também pelas amigas aqui, as produções têm que ser autorais. Tá? Na música escrita, ele pode escrever a letra, ele pode cantar a música, ele pode tocar a música, tá? Teatro, criação de um espetáculo, de uma peça, pode ser um stand-up, pode ser uma coisa com
curta, ele pode pedir auxílio de um grupo de colegas na escola. A gente coloca dentro do regulamento que esse grupo tem que ter até no máximo 5 integrantes, mas ele pode usar a família também. Nós tivemos exemplos no ano passado de trabalhos que foram feitos com os familiares, porque a gente estava vivendo aquele momento bem trancado mesmo da pandemia, então os alunos acabaram utilizando a ajuda dos parentes, né? A gente teve um show de mágica, onde o pai era o partner do mágico, que era o filho, enfim, foi uma coisa bem legal. Na dança também uma composição de coreografia, utilizando os elementos da dança, né, que são as questões que a dança trabalha, plano alto, baixo, movimento leve, pesado, rápido, lento. E as linguagens integradas, que ele pode criar aquilo que ele achar que é interessante, que é legal, misturando as outras linguagens. Dentro das integradas, a gente tem a produção de curta-metragens, vídeos, pode ser que a gente tenha aí uma enxurrada de vídeos do TikTok, né, mas está valendo. Animações 2D ou 3D, stop motion, recorte. Nós temos alunos que mexem com alguns programas, alguns softwares aí, eles podem fazer essa produção. Enfim, a criação é livre. Sendo autoral, ela é livre, apenas respeitando o tema, escola, lugar de ser. Eu joguei no chat aí para que vocês pudessem apontar o que significa esse tema para vocês. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no chat para ver se a gente tem. A gente pede bastante a participação de vocês. Aí eu elenquei aqui umas questões, que é assim: quando a gente fala de arte, a gente pensa que o trabalho ele tem que ser direcionado apenas pelo professor de arte da escola. Eu não concordo muito, sabe por quê? Nós temos professores de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, de matemática, de todas as disciplinas, que têm uma vertente artística. Não importa você dizer assim, falar, eu não tenho. Você tem sim, você tem alguma coisa, uma vertente artística sim. Alguma coisa que você faça, que você conte uma história, que você toque algum instrumento, que você cante no banheiro. Enfim, todos nós temos isso latente em nós. Uns mais desenvolvidos, outros menos, mas nós temos. E os alunos, por sua vez, eles são mais próximos de determinados professores. Então, se o professor, seja geografia, história, qualquer área, ele pode auxiliar esse aluno. Auxiliar como? Orientando, ajudando o aluno ou o grupo do aluno a fazer a sua inscrição, que eu já vou falar agora como é que funciona, apoiando esse aluno, dando dicas para o aluno, tá? Encorajando o aluno para que ele não se sinta sozinho nesse momento. Daqui a pouquinho a gente abre a palavra também. O trabalho, nós temos apenas agora eu vou voltar para o site aqui, dentro do regulamento. Aqui tem todas as orientações de como participar, como são os temas, critérios de participação, apresentação do trabalho, critérios de avaliação, quais são as fases do concurso, premiação, eu vou falar disso mais detalhadamente, o cronograma, as inscrições foram abertas já no dia 11 de outubro e elas vão até o dia 26 de novembro, tá? E mais informações aqui embaixo. Como é que funciona a inscrição? Bom, vamos voltar aqui para a inscrição, entrando no menu inscrição, faça a sua inscrição no link abaixo. Entrando nesse link vai abrir esse formulário aqui, onde vão ter todas as informações, nome do aluno, a escola, e percebam que tem aqui, a gente adotou o nome de professor tutor, que é o professor parceiro, aquele que vai auxiliar e vai acompanhar a produção da obra do aluno. Então, além do contato com o professor aqui, no finalzinho a gente tem link do YouTube com a obra. Então, como é que funciona isso? O aluno ele fez uma dança. Ele vai gravar essa dança, celular, com o que ele tiver. Ele vai gravar essa dança e vai postar esse vídeo no YouTube. Ele fez uma peça de teatro. Ele vai gravar essa peça de teatro. Lembrando que o teatro não é aquela coisa de você gravar com uma cena, quem está falando, o outro vira a câmera e grava o outro. Não, coloca o celular lá na frente do palco que ele improvisou lá e ele faz a apresentação, posta esse vídeo no YouTube. Se ele tiver condições de fazer
com os picotes, né, com os cortes picotados. Daí ele já estava fazendo até uma novela, né, um filme, um curta-metragem. Mas todos os trabalhos, com exceção dos desenhos e pinturas, serão postados no YouTube. Então, o aluno, se ele tiver um canal, ele posta no canal dele. Se ele não tiver, professor, tutor, dá um auxílio para ele criar o canal dele, ou posta no próprio canal do professor parceiro, tá? E lá na inscrição você vai colar o endereço da obra. Somente dessa maneira nós teremos acesso, e os jurados também, para poderem fazer as suas observações e fazer a pré-seleção dos trabalhos. As obras são autorais. Nós fizemos uma formação com os grêmios, pedimos muito o auxílio dos grêmios para que os grêmios efetivamente trabalhem com essa ideia dentro da escola. Então, os grêmios estão bastante informados sobre isso, podem ajudá-los também. A gente gostaria muito que vocês participassem. E o que mais que nós temos, Isabel? Esqueci algo? Eu até ressalto, Wagner, que a questão do Grêmio Estudantil, que tem bastante profissional, né, principalmente da gestão, entrando em contato, perguntando se é só o Grêmio Estudantil que participa. Todos os alunos, eles participam, uma vez que todos os alunos são gremistas, mesmo que eles não sejam da chapa eleita. Então, como que a gente entende isso? A partir do momento que o aluno é frequente, matriculado na escola, seja nos segmentos, anos finais, iniciais, médio e EJA, devem participar, tá? Lembrando que também tem que ter a questão do uso de imagem, né, Wagner? Sim. Isso. E a questão da autenticidade das obras. As obras, elas devem ser especificamente criadas pelo estudante ou pelos estudantes. A questão da autorização de imagem é uma coisa que a gente começou há muitos anos atrás na diretoria de ensino e foi adotado pelas escolas. Então, as escolas, praticamente todas elas têm já essa autorização de imagem do aluno solicitada logo no início do ano. Mas, se aparecerem outras pessoas, por exemplo, apareceu o pai, apareceu a mãe, a gente também precisa dessa autorização de imagem, tá? Essa autorização de imagem não tem necessidade de mandar para a diretoria de ensino, deixa guardado na escola e que está de bom tamanho. O Wagner, sim. O Eliezer, ele traz a contribuição do que é esse ser, né, da questão do tema. Uhum. Ele acredita que este ser do tema deve se relacionar com um sujeito ser, viver como pessoa consciente em seus atos, para ser no ambiente, isto é, viver bem em um ambiente compartilhado, para que assim todos participem bem desta vivência com o próximo. Olha, é o ser como um todo. Perfeito. Sim, fantástico. E também, na dúvida do aluno, vocês podem aguçar, né, a ideia do aluno, né? O que é esse ser? Ajudá-los, não assim, dando a ideia do trabalho deles, mas assim, aguçá-los mesmo, para que eles juntem naquilo que eles já conhecem e consigam criar a sua própria ideia. A Luísa também tem tem uma outra colocação, vai. Pode falar. Local de transformação humana, ser reconhecido como gente, ser humano, ser cidadão, tendo seu aprendizado concretizado. E até ressaltando que o Reginaldo ele trouxe a questão do antirracismo, quem sabe a gente não pode fazer uma junção dessa escola lugar de ser antirracista, né? Também. E aí eu acho que... Eu penso, pessoal, tem uma questão da premiação. O ano passado o Arte 5 foi feito e não se falava em premiação. Só que no correr do desenvolvimento do concurso, foram surgindo parceiros e eles foram colaborando com algumas coisas. E aí a gente conseguiu fazer uma premiação até que muito legal o ano passado. Esse ano já apareceram alguns parceiros. Nós temos, por exemplo, uma bolsa de estudo de faculdade mesmo, o curso completo, gratuito, que nós ganhamos de um parceiro, em artes visuais. Então, a gente vai direcionar isso para o ensino médio, e aí vamos ver como é que a gente faz para fazer essa premiação do curso. Além disso, nós temos bolsas de estudo
de inglês, de informática. O que mais que tem, Bel? Tem teclado gamer, Tem mouse gamer. tem E também mochilas, moletons. tá surgindo bastante coisa. A gente vai tentar providenciar um pouco de fone de ouvido, microfone, enfim, coisas que foram ofertadas no ano passado. Mas a gente não promete isso, né? A gente está recebendo os parceiros e, é claro, né, a gente vai ter isso. O evento de culminância será no dia 9 de dezembro e a gente pretende, dessa vez, fazer o evento híbrido. Então, além de ser transmitido, nós vamos ter a parte presencial também e a gente espera tentar levar pelo menos os 3 primeiros colocados de cada categoria. Então, nós temos o concurso ele é dividido entre anos iniciais, então 5 categorias dos anos iniciais, 5 dos anos finais e 5 do ensino médio. Então, ao todo, nós temos 45 finalistas. Nós temos um corpo de jurados específico para fazer essa seleção. E acho que é isso, né, Bel? Isso mesmo. E a gente tem essas consultorias aí bem específicas. Por exemplo, essa Locart, que é a nosso patrocinador, ela é técnica nessa questão aí das artes, né, da questão do teatro. A gente tem também o pessoal da música mesmo, que é a galera profissional mesmo que vota, né, que seleciona as obras. E a questão do logotipo do Grêmio Estudantil. Então, a gente já tem a canção do hino, né, o hino do Grêmio Estudantil, e agora a gente vai ter o logo do Grêmio Estudantil, de todas as unidades escolares. A gente tem o pessoal da Faculdade Melies também, de animação 2D e 3D, que fez uma live com os alunos do Grêmio a semana passada, e eles também vão fazer parte do júri das linguagens integradas. É um pessoal bem forte na América Latina, na produção de conteúdo 3D. O Wagner, você lembra da bolsa da Cyber que ela fala sobre... Não é animação, é muito técnica, né? A Cyber ela vai ofertar alguns cursos, algumas bolsas para se trabalhar com edição de vídeo, produção de efeitos visuais, são coisas assim que eles gostam bastante, que estão aí em moda, profissão que está crescendo, então é bem interessante para os nossos alunos. E vamos ver o que a gente consegue. Se vocês souberem de alguma coisa, de algum parceiro que está aí perdido, aí querendo ajudar alguém, ajuda a gente. Por favor. E assim, o pessoal de humanas, toda e qualquer dúvida, estamos disponíveis para conversar com vocês, tirar dúvida, auxiliar nessa questão de colocar no site, toda e qualquer ação, estamos disponíveis. Ligue aí na diretoria de ensino, peça para falar com o Wagner, com a Isabel, com a Rosane, que a gente trata com vocês e esclarece qualquer dúvida que vocês tiverem. Dá uma força aí para nós. Eu sou de humanas, né? Estou pedindo para humanas. Acho que você pode encerrar, Bel. Acho que sim, né? Agradeço aqui em nome da equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Agradeço em nome do pessoal de arte, né? Que são as linguagens, né? As linguagens da arte. E vamos pensar que a arte é uma das disciplinas mais completas, que desenvolve melhor o estudante e auxilia em toda e qualquer disciplina. Né? Estamos juntos aí para qualquer necessidade e forte abraço aí até daqui 15 dias. Ou vocês vão nos ligando e a gente vai ajudando aí nessa questão do Arte 5, tá? Um forte abraço e participem tanto do projeto antirracista como do concurso Arte 5. Um forte abraço.